Olá, meninas, boa tarde, paz do Senhor, né? Estamos aqui dando início ao primeiro vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser postado no canal depois, né? Só para meninas cristãs. E como a gente colocou lá no grupo, esse primeiro vídeo, a gente vai falar a gente vai tirar lições do texto de Gênesis 24, a qual temos o tema ali: quem tem sido o teu amigo na caminhada ou no processo. E dentro desse tema a gente vai falar sobre vários assuntos acerca do namoro cristão, do relacionamento cristão, o que Deus espera do relacionamento cristão, será que esse relacionamento é de Deus, agrada ao Senhor? Então, se você estiver com a tua Bíblia aí, ou se você estiver com a tua Bíblia aí, abra ela, por gentileza, em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, né? Nós vamos estar lendo e tirando algumas lições. Se você quiser, você comente aí e nós estaremos aqui, como eu posso dizer, interagindo, tá? Gênesis capítulo 24 vai dizer-nos assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Vamos fazer uma breve oração, né? Pedindo ao Senhor que nos dê graça e que nos oriente em tudo. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde nós te damos graças, Senhor, te agradecemos por mais este momento, ó Deus, em tua presença. Pedimos a ti, Senhor, neste momento em que o Senhor possa falar conosco, se revelar a nós, ó Pai querido, conservar, guardar, preservar esse momento a nós, derramar do teu Espírito, ó Pai, sobre nós, abrir-nos o nosso entendimento e falar aos corações, vir com resposta, retirar dúvida e, como sempre, ó Pai querido, é o nosso desejo que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Então, nesse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 24, a Bíblia vai dizer que Abraão, né, já estava velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Neste momento aqui, ele já tinha enterrado, já tinha sepultado a Sara, e agora ele pede ao seu servo mais velho, o seu servo Eliezer, o Damasceno Eliezer, que este busque para o seu filho uma esposa, busque uma mulher para o seu filho Isaque. E ele vai pedir que ele vá à terra de Abraão, até a parentela dele, e dali ele tome uma mulher para o seu filho Isaque. Nós vamos tirar basicamente, a princípio agora, algumas coisas daqui. Primeiro, não tinha mulher na terra onde Abraão estava para que essa pudesse casar-se com Isaque. Provavelmente, certamente, tinha muitas mulheres. Só que naquela época era muito difícil você saber do caráter e da índole de uma pessoa.
Então, Abraão, ele dá esse passo, ele toma essa atitude e pede que o seu servo mais antigo, por quê? Porque ele já estava velho, adiantado, provavelmente com algumas até enfermidades, alguns problemas de saúde, porque ele já era velho, e ele vai pedir que esse servo, o servo mais antigo, ou seja, aquele com mais experiência, para buscar esposa para seu filho. Nós vamos entender que em um relacionamento cristão, nós temos que saber qual é o caráter, qual é a índole dessa pessoa a qual você está se relacionando ou que você pretende se relacionar. Porque você não é qualquer pessoa. Você é uma serva do Senhor. Você precisa ter critérios para entrar em um relacionamento. Pastor Cláudio Duarte, ele tem uma frase interessante que ele diz que amigo do meu amigo não é automaticamente o meu amigo. Por quê? Porque para se tornar meu amigo tem que passar pelos meus critérios e não pelo critério do meu amigo. Então você tem que saber selecionar, né? Selecionar as pessoas, isso se falando de relacionamento homem, mulher, amigo. Em todo relacionamento você tem que saber selecionar. E na vida, no relacionamento cristão, dizendo homem, mulher, não é diferente. Você tem que saber quem é a pessoa a qual você está se relacionando. Segunda coisa, Abraão, ele vai pedir que o seu servo mais antigo, o Damasceno, Eliezer, a qual ele tinha certamente confiança, porque ele não iria pedir essa questão a uma outra pessoa se ele não tivesse confiança. Ele vai pedir que o seu servo, a qual ele tinha total confiança, busque uma mulher para o seu filho Isaque. O servo de Abraão aqui, ele está tipificando o Espírito Santo. E é aqui que eu quero chegar. Porque o tema a qual foi proposto está escrito qual é quem tem sido teu companheiro ou quem tem sido teu amigo na caminhada ou no processo. Que Abraão confiava 100% na amizade, tinha confiança em Eliezer e eles fazem um pacto. Ou seja, eu estou te pedindo algo e eu tenho certeza que você vai fazer o que eu estou te pedindo e nós vamos selar, nós vamos fazer um pacto diante do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, o Espírito Santo é aquele que vai nos direcionar. Há quem vá dizer, há quem vá acreditar que se exista uma pessoa específica para ela na face da terra. Algumas pessoas vão acreditar que sim, existe uma pessoa específica que nasceu especificamente para ela. Eu não acredito assim, não creio assim. O que acredito é que nós podemos nos tornar a pessoa certa. Quando ele vai pedir que esse servo vá em busca, é a mesma coisa quando nós buscamos o auxílio do Espírito Santo. Ele vai nos conduzindo, ele vai nos direcionando, ele vai nos conduzindo até a pessoa certa. Nós vamos darmos prosseguimento e lá na frente do texto vai dizer para nós, vai relatar para nós que quando ele chega até a casa de Rebeca, quando ele já encontra ela, ele vai pedir a autorização ao irmão de Rebeca, que se chama Labão. Provavelmente era um irmão mais velho que tinha autoridade sobre ela. E Labão vai perguntar a Rebeca se ela queria ir com ele. E ela vai. Eu até preciso encontrar aqui esse texto, onde ele dá-nos uma lição muito interessante para nós.
que ele vai perguntar se ela vai querer ir, ela vai dizer que ela vai. Vamos ver aqui. Sim, aqui em Gênesis 24, no versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei, porque ela já tinha ciência, ela já estava naquela expectativa, ela viu a conduta do servo em relação a ela. Então isso já faz nos entender que quando algo é da parte de Deus, tudo coopera, tudo dá certo. Num relacionamento cristão, como nós podemos saber, você pode saber se um relacionamento ele é de Deus ou se ele não é de Deus? Sinais. O Senhor sempre vai nos falar, se revelar a nós com sinais. Volto àquela questão que eu estava falando antes. Existe a pessoa certa, específica. Deus não vai descer aqui na terra e não vai dizer para você: essa pessoa fulano de tal é a pessoa que eu criei especificamente para você. Não, Deus honra escolhas. Deus confia o suficiente em você. Ele acredita que você tem capacidade de escolher a pessoa a qual você quer se relacionar. E Deus honra escolhas. Nós temos que ter essa sabedoria para saber discernirmos. Temos que saber escolher-nos. Você tem que ser a pessoa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Como assim? Que exemplo eu posso dar? Por exemplo, nós vamos ver que no texto, se você já conhece bem esse texto, o servo Eliezer, ele vai até a fonte. E ele vai fazer uma oração a Deus e ele vai dizer: Senhor, eu estou de pé junto à fonte. Por que que ele vai dizer que ele está junto à fonte? Porque ele está lá em um horário específico. Ele está lá um dia, em uma hora, em que os camelos saíam e as donzelas saíam nesse horário para pegarem água. As donzelas iam com o seu cântaro até essa fonte, provavelmente, certamente, ali por aquela hora, para pegar água. Então, ele está dizendo, entre aspas, em outras palavras, para Deus: Senhor, eu estou no lugar certo, na hora certa. Ele está indo para o lugar certo, porque não adianta você orar a Deus e você dizer a Deus que você quer alguém de Deus, você busca alguém de Deus, mas você está no lugar errado. Você quer um homem de Deus, mas você está orando no local certo. Ele foi no lugar específico. Você não vai achar um homem de Deus num baile funk. Você não vai achar um homem de Deus num lugar a qual não combina com pessoas de Deus, com pessoas que frequentam lugares de Deus. Se você quer alguém que seja teu companheiro, que vai te sustentar na caminhada, na obra, você tem que buscar estar onde essa pessoa vai estar. O que eu estou dizendo para nós é: se eu quero um homem que medite na Bíblia, seja bom de Bíblia, que ore ao Senhor, eu também tenho que gostar das mesmas coisas. Eu tenho que fazer as mesmas coisas, senão algo vai dar errado. Por isso que eu disse, quando algo é de Deus, tudo prospera. Nesse teu relacionamento, aonde você está, quais são os sinais que Deus tem te dado? E os sinais
Deus vai te dar os sinais. Quem vai decidir vai ser você. Quem vai escolher vai ser você. Como assim? Sinais. Quando chega determinado dia de culto, aí provavelmente, claro que não sempre, mas algumas vezes, se calhar de acontecer um evento que eu estou falando que não seja a igreja, que não seja culto, que não seja nada, um outro evento, sei lá, algo que está acontecendo no mesmo dia de culto. A maioria das vezes, quando cai algo paralelo aos dias de culto, você, junto com este teu companheiro, com este teu noivo, namorado, você dá preferência aos eventos, aos cultos relacionados a Deus, porque também não tem como separar Deus e igreja, estão juntos, fazem parte, é a mesma coisa, ou você dá prioridade, porque a palavra é essa, ou você dá prioridade a estar perto do seu companheiro, mesmo que não seja, mesmo que você não dê prioridade aí à casa de Deus. Não sei se você está entendendo. Quando você o convida para estar mais junto, para acompanhar você mais nas coisas de Deus, ele sempre está, ele sempre vem. Isso tudo são sinais que você precisa estar atenta. Nós, mulheres de Deus, quando digo nós, você, mulher cristã, porque eu, graças a Deus, já sou casada. Mas você que está querendo saber, será que esse relacionamento é de Deus, não é de Deus? Você tem que saber. Se hoje ele não demonstra nenhum interesse, ou pouquíssimo, ou bem raso, um interesse pelas coisas do Senhor, imagine você o que aconteceria mais lá na frente, você estando casado. Então Deus sempre vai nos direcionar, Deus sempre vai nos dar sinais. E nós temos que ficarmos atentos para entender o que Deus está falando, o que Deus está demonstrando, né? O servo, ele foi buscar, ele foi criterioso, porque ele vai pedir a Deus, ele vai orar com coisas específicas. Deixa eu ver se eu encontro um momento aqui em que ele ora. Versículo 10. Versículo 12, ele vai orar ao Senhor e vai dizer assim: E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ele foi específico, e olha que quem era crente não era nem ele, era Abraão. Ele está orando ao Deus de Abraão para abençoar o servo Abraão. Ele vai dizer: Deus do meu senhor Abraão. E ele vai ser criterioso, ele vai ser específico. E por que que hoje muitas jovens não fazem nenhum tipo de critério? Quando se foi colocado esse tema, vou bater muito na tecla desse tema, porque é o tema, então nós vamos focar para isso. Eu quero focar muito aqui que, como eu falei, que quando um relacionamento, algo é de Deus, tudo prospera. Nós vamos ver que quando você está fazendo o que é certo, buscando a Deus, está na posição certa, está fazendo tudo certo, o Espírito Santo te ajudará. Ele será o teu companheiro nesse processo de você encontrar
né, encontrar um companheiro certo. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Provérbios 30 ou 31, acho que é capítulo 30, versículo 31. Provérbios vai dizer da mulher virtuosa. O seu valor excede ao de rubi, quem a achará? Porque o versículo vai dizer quem a achará? Porque ali a mulher está sendo comparada ao diamante, a uma joia rara. E ela é tão preciosa que para encontrá-la, a pessoa que deseja encontrá-la vai ter que buscar e buscar fundo para encontrá-la. Ela é tão guardada em Deus, ela é tão preservada por Deus, que se o varão quiser encontrá-lo, ele vai precisar cavar fundo para encontrá-lo. Então você, mulher, jovem cristã, você precisa se preservar. Você precisa estar na posição certa, no local certo, na orientação de Deus, para que o varão te encontre. Ele precisa te encontrar. Alguém que está determinado, alguém que está procurando algo, ele está determinado. Esse varão, para encontrar o teu coração, ele tem que estar primeiramente afirmado em Deus. E só alguém afirmado em Deus vai conseguir encontrar essa joia preciosa. Então nós somos joias preciosas, e você, como joia preciosa, precisa se preservar. Diamantes você não se acha por aí ao meio-dia, você precisa vasculhar para encontrar. E nós vamos ver no texto, quando Rebeca, ela se encontra com ele, vamos lá, Gênesis 24, versículo 61. Olha a atitude de Rebeca, a atitude de uma moça cristã, serva temente a Deus. Gênesis 24, versículo 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiu sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo, o Eliezer, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. Olha aí. Isaque também estava orando. Isaque não era nenhum varão qualquer, preguiçoso, que ficava sem fazer nada, jogando PlayStation, não, o dia inteiro. A Bíblia vai dizer que Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Se ele estava a orar, significa que aquela que está guardada em Deus, aquela joia que está preservada em Deus, está orando no Senhor, certamente. Aquele que também estiver orando em Deus, né? Se você está orando em Deus, certamente aquele que vai se tornar o seu esposo, certamente também estará orando por você, sem ainda saber que é você. Então ele estava orando também. E ele vai levantar os olhos e ver que os camelos estavam vindo. O Eliezer estava vindo. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque. E lançou-se do camelo. E disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha, ela toma o véu e cobre-se. Ou seja, ela tem uma atitude ali de uma serva do Senhor, se preservando. Parece que hoje estamos vivendo numa geração em que os valores estão sendo contrários. A jovem, quando vê
o, o homem, o varão, parece que estão tomando atitudes contrárias. Em vez de se cobrir, desnudam-se. Em vez de se cobrirem, estão fazendo uma atitude contrária. Mesmo ela sabendo que ela já estava indo ao encontro de alguém que ela ainda nem sabia quem era, mas ela se cobre. Aí no verso 66, o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Entenda que o servo Eliezer foi o responsável por esse encontro. O servo Eliezer que encontrou a moça e trouxe-a para seu senhor. Quando nós estamos alinhadas com o Espírito Santo de Deus, ele se encaminha de fazer todas as coisas. Quem tem sido o teu ajudador no caminho, nesse processo, nessa busca, tem sido os amigos. Esses amigos têm te aconselhado na direção do Espírito, porque a Bíblia vai relatar para nós que feliz é o varão, a varoa, que não vai pelo conselho dos ímpios. Não estou dizendo que seus amigos sejam ímpios, estou aplicando uma palavra aqui. A quem você tem pedido conselhos? Alguém instruído pelo Senhor ou alguém que tem te dado conselhos totalmente deturpados, valores diferenciados da palavra de Deus? Então, eu creio que nesse momento aí o Senhor já esteja falando com você, já tenha falado contigo. Deus, ele sempre vai se revelar a nós por meio de sinais, por meio de sonhos. Deus também fala conosco em sonhos. Deus tem falado conosco acerca da mulher cristã, como deve ser o comportamento. Nós temos que ser a pessoa certa, no momento certo, para a pessoa certa. Talvez você é a pessoa certa, mas está sendo a pessoa certa para a pessoa errada. Nós vamos ver que Isaque, ele esperou todo esse processo porque ele confiava também, porque se ele permitiu o seu pai pedir que o Eliezer fosse, porque ele também tinha confiança certamente. Ele confiou, no servo Eliezer. Então, que sejamos mais amigas do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai tratar de fazer todas as coisas, de encaminhar todas as coisas. Nós vamos ver que por que ele foi para uma terra distante, que eu já disse antes aqui. Por que ele foi pediu para procurar alguém da parentela? Porque ele iria saber o caráter, a índole daquela pessoa. Nós vamos ver aqui que vai falar da questão do jugo desigual. Não tem como eu ser uma mulher de Deus e procurar um relacionamento da qual esse alguém não sirva ao Senhor. Aí você pode dizer, mas existe... eu já vi pessoas que ela era crente ou ele era crente e a outra parte não era crente e estão bem até hoje. Mas aí há casos e casos, aí é um caso em 1 milhão. Que é mais fácil o ímpio te trazer ou te retardar da presença de Deus do que você trazê-lo para a presença de Deus. Porque nós já temos uma luta com a nossa própria carne. Nós brigando conosco mesmos. Nós para nos firmarmos na presença de Deus. Imagina você tendo duplo esforço por você, para você estar se firmado em Deus todos os dias na presença de Deus. E aí você também lutando em Deus para trazer essa outra pessoa para a presença de Deus. Você vai estar fazendo o esforço dobrado. Então,
se tudo daquilo acerca a qual tem sido dito, foi falado aqui, talvez todas essas orientações, se algo aqui está desnivelado, não está andando muito bem no seu relacionamento, é um sinal de alerta, para você ficar alerta e sair fora. Se este varão já está demonstrando para você, se ele não te trata com respeito, se ele não tem nenhum comportamento respeitoso pelos seus pais, porque nós vamos ver que quem vai pedir não é Isaac, é o seu pai. Então, no mínimo, essa moça teria que ter também respeito para com o seu pai, porque existem hoje, nós vemos aí, casamentos que quando o esposo ou a esposa não se dá com a família do marido ou vice-versa. E isso é uma questão um pouco complicada, porque se essa pessoa não demonstra nem respeito pelos seus pais, é uma situação um pouco complicada. O namoro é uma fase que ela nos ensina. Ensina como? Se algo não está dando certo aqui agora, e Deus está me dando sinal de que isso não está dando bem, corta e sai fora, porque isso vai te causar problema lá na frente. O casamento, eu chego na conclusão do casamento quando eu vejo que todas as coisas estão bem, quando eu vejo que todas as coisas estão se encaixando, tudo me indica que essa pessoa é a que eu quero ficar, é a que nós vamos nos casar e ficarmos casados para o resto da vida. Agora, se algo não está se encaixando, não case. Se você não tem certeza, não case. Não case. Então, fique alerta. O seu namoro, ultimamente, tem te levado para Deus? Ou tem te afastado, te retardado um pouco da presença de Deus? São coisas a se pensar. Namoro não é casamento ainda. Namoro é fase de autoconhecimento. Você pode fazer escolhas de dar prosseguimento, vir a noivar e casar-se, ou caso contrário, cancelar, cortar, sair fora. Até um noivado pode ser cancelado se no decorrer desse relacionamento eu entender que aconteceu alguma coisa, e se algo grave acontecer, você entender que literalmente não dá. Enquanto você não está casado ainda, você tem essa oportunidade. Então, Isaac e Rebeca são um casal que são um casal que dá para nós grandes lições, tanto para a varoa, tanto para o varão. No caso aqui, como nós estamos falando para meninas em Cristo, meninas cristãs, eu creio que esse estudo, esse tempo que nós tivemos retirando algumas coisas de Gênesis 24, eu creio que deva ter te ajudado em algumas questões. Se te ajudou, ou se você tem mais alguma dúvida, escreva, comente aí para nós estarmos reforçando ou dando continuidade no próximo vídeo. Se você tem algum assunto, algum tema, alguma dúvida e queira que isso seja falado posteriormente em outros vídeos, comente aqui também, que o seu comentário será levado em conta. Então, essa é a palavra para nós nessa tarde. Quando o namoro é de Deus, tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai dar certo. E o Espírito Santo, para a mulher, a menina cristã, ele tem que ser o nosso ajudador, tanto para a nossa santificação, tanto para a nossa direção, nos direcionar para quem nós estamos ou devemos, com quem nós estamos nos relacionando. Então, se ele não é o teu companheiro, que ele a partir de hoje passe a ser o teu companheiro nessa tarde. E se você gostou,
dessa tarde, desse primeiro vídeo. Escreva para nós aí e na próxima terça-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos de volta com mais algum tema aqui, algum assunto, tirando algumas lições pela Bíblia, que nós estamos te dando uma orientação bíblica, tá bom? Eu aguardo pelo seu comentário, amém? Fique com Deus.